Olá, meu povo, minha pova, minha galerinha. Nunca pensei que ia sentir tanta saudade de vocês. 1000 vezes estar dentro da sala de aula, né? Ficar dentro de casa é fogo. E aí, vocês, como estão? Né? A situação, né, gente? Então a gente tá passando por essa aí, não tá fácil para ninguém, né? Mas é uma coisa muito necessária para evitar, né, que esse vírus se espalhe de uma maneira muito rápida aí, que vai ser muito pior para a gente. Mas então vamos lá, essa aula aqui, dando continuidade às nossas aulas, né? Então, só para lembrar, a gente parou falando das dinâmicas populacionais, dos índices populacionais mais precisamente, né? Ou seja, a gente estava falando de demografia. Agora, dando continuidade no grupo 2, capítulo 3, tá? Módulo 18, a gente vai falar sobre a Antártida, né? A Antártida, né, como a gente já sabe, vocês já aprenderam, vamos só especificar um pouco mais, é o chamado continente gelado que está no extremo sul do nosso planeta, tá? É lá também que fica o Polo Sul, tá? Uma coisa a gente distinguir, que a Antártida é um continente e o Ártico, que está no norte, não é precisamente um continente, né? O Ártico, a gente vai falar mais depois, tá? São as terras geladas, né? As águas congeladas do hemisfério norte, que abrange lá parte da Ásia, né? Parte da Europa e parte da América. Ao contrário, a Antártida não, ela é um continente. Então, debaixo de todo aquele gelo, a gente tem terra, tá? E como todo continente, a gente tem na Antártida terras baixas, planícies, a gente tem planaltos e a gente tem cadeias montanhosas também, tá? Que são as áreas mais frias, inclusive, da Antártida, tá? Então, a Antártida compreende todas as áreas, tá, continentais ao sul, né, do Equador. Mais precisamente, né, acima dos 60 graus de latitude sul. Lembrando o que é a latitude, né, são as distâncias em relação ao nível do Equador, são as linhas paralelas. Então, quanto maior a latitude, né, mais frio é. Tá? Então, as áreas que compreendem a Antártida estão a 60 graus, a partir de 60 graus ao sul até 90 graus, que é onde é o Polo Sul, certo? Compreende uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados, tá? É maior, inclusive, que a Oceania. Seria o segundo maior continente. 80% da Antártida é coberta por gelo permanentemente. Por que permanentemente? No inverno, né, a gente tem um aumento da chamada calota polar, criando as chamadas banquisas, que são aquelas áreas que além do continente abrangem as áreas litorâneas que ficam congeladas, e no verão, né, essas áreas descongelam, tá? Permitindo aí uma certa forma de vida ali, tá? A Antártida é dividida em duas grandes regiões. Então vamos lá, tá? Então a gente tem aqui a Antártida, esse mapinha está na página 227 do grupo 2, certo? E a gente tem a sua parte ocidental, que está a oeste, tá? E a parte oriental, que está ao sul. Tudo bem? Dá para ver aqui o que é essa Antártida. Esse é o continente, então as banquisas estão todas aqui, ó, que é a parte que congela no inverno e descongela no verão. Tudo bem? Continuando aí. Pois bem, né, por que o clima é tão frio na Antártida? Né? Porque o Sol, ele bate de forma, vamos dizer assim, o Sol em si não, né? Os raios solares bate de forma bem inclinada, então você nunca na Antártida vai ver o Sol no meio do céu, como a gente é acostumado aqui numa região tropical, tá? Então o Sol está sempre no horizonte. E o que acontece? A gente costuma falar que
a gente tem 6 dias de noite e 6 dias de dia. Tá? Então, no verão é onde o sol aparece. Tá? Ele vai aparecendo, surgindo no horizonte devagarzinho, né? Aí tem o seu auge, que é o verão, e depois ele vai se escondendo devagarzinho durante 6 meses. A mesma coisa à noite. O sol vai se pondo, devagarzinho vai escurecendo, escurecendo, até que fica a escuridão total, no caso do hemisfério sul, nos meses de inverno, tá? Que vão entre junho e setembro, tá? E aí, imagina o frio, né? Impossível qualquer forma de vida sobreviver ali sem um abrigo, sem algo dessa forma, né? Os pinguins lá, eles acabaram se adaptando, né, a isso. Tudo bem? Bom, o nome Antártida ou Antártica, tá? Ele é justamente o oposto ao Ártico. A gente fala que é antípoda ao Ártico, por isso Antártica ou Antártida, tá? Pois bem, de quem é a Antártida? Tá? Então, muitas pessoas, principalmente de muitos países, né, principalmente no século XX, começaram a ocupar e se interessar pela Antártida, já que é um continente, né, o seu subsolo é rico em minerais, né, inclusive em petróleo. Tá? Só que foi feito um acordo em 1959 entre os países de não exploração desse continente. Tá? Então, as pessoas que se dirigem à Antártida, elas têm o cunho meramente, né, científico, né, procurar estudar principalmente dados do clima. Tá? Não é permitido nenhum tipo de atividade militar na região, por exemplo, você instalar uma base militar de um determinado país, tá? Ou, como eu disse, de extração mineral ou atividade econômica, desenvolver qualquer coisa nesse sentido. Tá? O ecossistema da região ele é muito restrito, tá? Durante o verão, nas áreas continentais que o gelo derrete, a gente tem a presença de uma vegetação rasteiríssima, né? Que a gente costuma chamar de musgos, líquens, fungos, né? Que nascem ali. Tá? Mas é somente nas áreas de planície junto, né, aos oceanos que derrete. Conforme a gente vai entrando para o continente, é o gelo eterno, principalmente nas cadeias montanhosas que existem ali, né? Então, aí vai juntar duas questões, né? Vai juntar a latitude, que é muito alta, e a altitude, que é a distância em relação ao nível do mar, que a gente sabe que em altas altitudes, elevadas altitudes, desculpem, a temperatura também esfria. Então, nessas áreas é muito mais frio ainda do que nas áreas litorâneas da Antártida. Tudo bem? A fauna se resume a algumas aves que migram para lá no período de verão. Tá? A gente tem a chamada fauna marítima, né, que também durante o verão atraem muitos animais, né, leões marinhos, focas, baleias, que vão se alimentar das algas que existem ali. Então vem aquela cadeia alimentar, os menores animais, peixes, né, que vão se alimentando dos outros e assim por diante. Tem uma espécie, né, muito interessante ali, muito pequenininha, são os crios. Muitas baleias se alimentam, né, porque milhões e milhões de toneladas dessas espécies que muitas baleias se alimentam. Né? E algumas aves também vão em busca de algum tipo de alimento ali. Tá? E temos principalmente os pinguins, várias espécies que se adaptaram a viver nessa região. Certo? O clima em geral, as temperaturas nas áreas mais interiores variam entre menos 30 e menos 65 graus. Né? Chegou a registrar quase menos 80 graus nessas áreas interiores, né? Tanto é que os primeiros exploradores, né, que chegaram na Antártida, ainda no final do século XIX, início do século XX, muitos deles acabaram morrendo porque não suportaram o clima da região, certo? E durante o verão, aí, nas áreas litorâneas, variam entre menos 10 e menos 20 graus. Esse ano a gente teve um registro que a temperatura da Antártida, né, ela subiu aí mais de 10 graus aí, positivos, né, o que é raro e é preocupante, né?
que, segundo alguns climatólogos, cientistas, falam que é devido ao aquecimento global. Enfim, isso tem que ser pesquisado mais profundamente, né? Ao longo dos anos a gente vai ver se isso vai permanecer, se vai ocorrer várias vezes de novo, todo ano, e aí sim é um agravante. A gente sabe que o derretimento das calotas polares pode elevar o nível dos oceanos, né? E inundar as áreas litorâneas de várias regiões do mundo, aí, né? Principalmente as áreas costeiras, as cidades costeiras. Essa é uma das maiores preocupações em relação ao aquecimento global, tá? Pesquisas, que pesquisas são feitas ali? Tá? Principalmente em relação a climas, né? Estudar o gelo do subsolo da Antártida, que eles fazem escavações com máquinas específicas, tá? Eles vão buscar, eles conseguem estudar como foi o clima, né, da Terra há milhares e até milhões de anos atrás, aí, né, observando as camadas de gelo, como elas são compostas, como elas eram compostas, a questão do carbono existente ali, né, do gás carbônico e assim por diante. Tá? O Brasil tem uma base na Antártida chamada Comandante Ferraz, que infelizmente em fevereiro de 2012, né, pegou fogo, explodiu lá os geradores que eram a diesel, geradores de energia, né, inclusive morreram algumas pessoas, militares, né, que atuam na região, militares, mas assim, na questão científica, tá? Ela ficou abandonada por um tempo, né, e de alguns anos para cá ela foi sendo reconstruída e foi reinaugurada no início desse ano, né, com aparelhos mais tecnológicos, mais sofisticados, né, com novas fontes de geração de energia, com mais segurança para que não ocorra novos problemas, novos incêndios e novas perdas de vida, principalmente. Beleza? Então vou encerrando hoje essa aulinha aqui, tá? Então vou pedir para vocês ficarem atentos aí no portal do colégio, tá? Com os exercícios que vocês vão ter, com as atividades, né? Já a gente vai passar mais exercícios sobre isso também. Beleza? Mas aí vocês vão até o portal. Tranquilo? Beijão a todos, saudades, em breve estaremos todos de volta aí. Tranquilo? Abraço!